Namastê, viajantes! Aqui é a Ana Stier e esse é mais um vídeo de gafe de inglês. E para falar de gafe de inglês, eu convidei hoje a Mari Smonka. Mari, muito obrigada pela sua presença, por você participar do nosso vídeo hoje. A Mari, ela é digital influencer, ela é também criadora do Instagram Curitiba Cool e ela é também Cool Hunter, que é buscadora de tendências. É isso, Mari? Isso mesmo. Mari, me conta, como que começou essa tua história do Instagram do Curitiba Cool e como que você começou como buscadora de tendências? O que é isso, né? Uma profissão tão nova e que muita gente ainda nunca ouviu falar, né? Cool hunting e tal. Eu acabei, na época da faculdade que eu fiz design gráfico, lá em 2009, 10 anos atrás, eu resolvi fazer meu TCC sobre isso. E se hoje em dia ainda é uma profissão muito nova, imagine 10 anos atrás. Não tinha ninguém quase falando sobre isso, só tinha empresas e marcas lá fora. E daí eu resolvi fazer meu TCC sobre isso, estudei, me especializei, me formei e fiquei meio que sem saber o que fazer aqui em Curitiba, né? Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Porque eu tinha todo aquele conhecimento, mas eu queria aprender mais, queria estar no mercado de trabalho, entender um pouco mais. E o que aconteceu? Eu acabei mandando um e-mail para várias empresas de fora, principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos, que já trabalhavam com isso. Fui mandando e nada de me responderem. E daí eu acabei trabalhando ainda com design, com outras coisas, mas com aquela vontade de estar identificando novos comportamentos de consumo e novos padrões da sociedade, né? Até que, em 2013, surgiu uma resposta de uma empresa lá de Londres. Foquei, não, quero trabalhar com empresas da Inglaterra, né? Você sabe que eu tenho uma história com Londres, então aquilo pra mim era muito importante. E daí, depois de alguns e-mails, né? Não foi uma vez e já me responderam. Acho que depois de umas 8, 9 tentativas, eles me responderam falando que tinha um freela pra mim, pra eu fazer, que eu tinha que identificar comportamentos sociais e culturais, artísticos, sobre a cidade de Curitiba. E eu, meu Deus, né, vi aquilo como uma oportunidade única. E não era qualquer empresa também, né, Mari? Não, era uma empresa que eu queria muito. Até hoje, acho que é a maior empresa de pesquisa de tendências e é a referência do mundo, né? Isso foi em 2013 que Isso você foi falou? em 2013. Tá, e como é que era teu inglês naquela época? Você já falava bem inglês? Não, já tinha feito intercâmbio em 2006. E daí eu fui pra Londres de volta em 2011. Só que aquela coisa, quando você não pratica, você vai perdendo. Sim. E Use it or lose it. Exatamente. Tem aquela frase, né? E praticamente todo o material que a gente encontra por aí de saber o que está acontecendo de novo no mundo, claro que em português, se a gente abre os noticiários, mas as revistas, os livros são todos em inglês. Então você tem que se policiar para ficar lendo e estando antenado, né? Mas querendo ou não, você perde a prática do dia a dia. Então, bem, se ela vai pesquisar tendências, é essencial que você fale bem inglês, ou que você Com certeza. tenha, porque querendo ou não, hoje, apesar de existirem muitas línguas, a língua que todo mundo fala, ou exatamente. que é universal, digamos assim, acaba sendo o inglês, né? Exatamente. E se você quer estar antenado, né, ou sabendo o que está acontecendo de novo no mundo, você tem que olhar para as redes sociais ou viajar e todo mundo fala em inglês. Se você quer acompanhar o que os editores das revistas de design, arquitetura, comportamento, economia estão falando, eles estão, vamos supor, no Twitter, estão no Instagram, estão no LinkedIn, escrevendo em inglês. Não tem, então... é a ferramenta, acho ou que... você sabe ou você fica por fora. Querendo ou não, falar inglês, eu acho que é a ferramenta principal para você trabalhar com tendências. Sim. Nklaro que trabalhar o olhar também, mas saber falar e se comunicar, né? Entender uma mensagem importante, sabe? Aí seja numa placa, seja num anúncio de uma revista, seja num slogan de uma marca, né? Você tem que falar a língua do mundo, que é o inglês, né? Não adianta, né? E tem que estar sempre se atualizando, né? Porque cada hora... Senão você perde, né? Mas aí você me contou que você não falava inglês nesse começo, né?
E aí você já me contou que várias vezes teve que... Foi e voltou, ela tem uma relação com Londres, assim, né? Eu digo que os lugares chamam a gente, não é a gente que escolhe os lugares, são os lugares que nos escolhem. E Londres sempre escolheu a Mari, né? Desde a primeira vez que ela foi pra lá. E o inglês britânico, né? Que eu acho super lindo também. E aí, Mari, você não falava super bem inglês. E você... Chegou algum momento que você passou alguns perrengues, assim? Sim. Tinha uma situaçãozinha que você lembra que você pagou um mico ou cometeu uma gafezinha, assim? Nessas tuas indas e vindas das viagens? Sempre tem. Em restaurante, isso é super comum, principalmente em cafeterias, né? Você não sabe direito o que é e pede uma coisa, vem outra. Você lembra de alguma coisa específica, assim? Alguma situação? Então, na época do Halloween, né, em outubro, lá no Hemisfério Norte eles comemoram super, e não é só as casas que são decoradas com abóboras, mas as bebidas nos cafés e tal. Eles fazem a versão do latte deles, que seria o café com leite deles, com essência de abóbora. E é gostoso? Então, eu não sabia, e um dia, tipo, fui pedir um latte, acho que eu pronunciei errado, e eu acho que veio pumpkin latte. E veio, tipo, uma bebida que era meio comida, que tinha gosto, tipo, de doce de abóbora. E foi bem estranho, que, tipo, eu não sabia que era uma coisa normal. Eu peguei um café com sabor de abóbora. Sabe, tipo, quando você vai tomar água, daí a vodka, assim? 2 shots of vodka. Foi a primeira, e sem contar que tem muita especiaria, então foi uma surpresa, não tava esperando, não tava nos planos. Eu não sabia como reclamar, porque daí eu lia, daí eu comecei a ver, daí foi uma situação bem, bem atípica, mas daí eu acabei aprendendo uma coisa da local, né, que Sim. Todos os cafés é tipo um ritual, tipo, você pede com sabor de abóbora, né. E foi bem, bem estranho, porque eu não gostava de abóbora. Então, acho que fica uma dica pra quem viaja. Essa coisa da comida é bem complicada, né? Porque tem muita coisa em vários países que você não tem noção que aquele ingrediente existe, por exemplo. E aí você pede aquilo, tipo, já aconteceu isso comigo também. Eu pedi, tipo, vou experimentar o que é isso daqui. Nossa, um negócio completamente apimentado. Aí você não tem nem como você reclamar, porque você fica... Será que a culpa foi minha? Ou será que a culpa é do negócio que é ruim mesmo? Ou será que eu pedi errado naquela situação? É verdade, comida apimentada é sempre um problema, né? Porque você pergunta, é spice, é não sei o que, deles, não é, daí vem, tipo... Completamente spice. Uhum. É, que às vezes o que é spice não é... Porque a gente não tem muito hábito, né, de comer comida... Os trovões aqui não é o pessoal da equipe lá atrás, o pessoal que tá com dor de barriga, tá? São os trovões mesmo. Lá fora tá trovoando. E você lembra de mais alguma coisa, Mari, que você passou, perrengue, assim? Agora eu não tô conseguindo lembrar comigo, mas eu tenho uma história de uma pessoa muito próxima, na verdade, de um primo meu, que ele ganhou uma viagem, enfim, por conta de uma promoção, e daí ele, andando na rua, entrevistaram ele pra fazer alguma pergunta, e ele não sabia direito o que estava fazendo, e daí perguntaram, quantos anos você tem, né? How old are you? E ele acabou respondendo o nome dele. O nome dele, tipo, meu Deus. E daí aquilo viralizou, tipo, ele mandou o link, todo mundo se mata de rir até hoje. Esse é o tipo de situação que, quando a gente vai viajar mais preparado, né, com o inglês mais preparado, com o inglês mais afiado, a gente não passa, né? Acaba passando uma situaçãozinha ou outra, como, né, pedir alguma coisa errada e tal. Mas esses micos, essas gafes, assim, coisas feias, realmente, né, que você passa muita vergonha, acaba não sendo tão frequente quando você se prepara, né? Sim, você fica mais confiante. Você fica mais confiante. Então, normalmente as pessoas que têm medo de viajar ou que ficam inseguras de viajar porque, eu não falo muito bem inglês, se você fizer um curso preparatório, se você realmente se preparar antes, eu acho que vai, inclusive, diminuir esse medo. Quando você tá preparado e quando você tá com o inglês mais afiado, você não paga tanto mico e aí você consegue se virar, pelo menos, né? Com certeza. O fato de você se sentir mais confiante, tipo, saber ter estudado a língua, quando você tá numa situação que você não entende o significado de uma ou duas palavras em uma frase ou numa conversa, você se sente muito mais seguro de continuar a conversa e não ficar só pensando, o que será que ele quis dizer com isso? O que será? Porque você entende o contexto, você fica muito mais
confiante mesmo pra continuar a conversa e etc. E você entende o resto, você não fica só... A moral da história. E você Então- sabe que eu estudei numa escola chamada Influx, aqui em Curitiba, e a metodologia deles é muito legal, Mari, porque lá na Influx a gente não aprende palavra solta. Então é muito isso, assim, você não aprende uma palavra ou outra, você aprende como os nativos falam. Então eles ensinam frases, chunks e coisas que você não... Você ficaria totalmente perdido do que isso significa. Por exemplo, hoje, esse frio nessa chuva. It's raining cats and dogs. Sabe? Tipo assim, uma coisa que se você ouvisse isso, você fala assim, o quê? O que é isso, né? Então você aprende essas coisas assim que você não passa tanto perrengue, não passa tanto mico. E aí eu vou deixar até aqui no link da descrição desse vídeo um site que tem chamado gafesdeinglês.com.br, que tem várias brincadeiras engraçadas, bem legais da Influx, que vocês podem ver lá os principais perrengues que as pessoas passam quando estão falando inglês. Muito obrigada Adorei pela a sua dica. presença. Obrigada a você. Adoramos ouvir sua história, é muito legal a gente ter aqui pessoas legais e estamos sempre buscando pessoas legais, assim, tendências, pessoas legais como você e que tem uma história muito bacana, então que as suas viagens continuem muito frequentes na sua vida e agora cada vez com o seu inglês melhor que eu vou te passar todas as dicas. Não, eu vou entrar nesse site pra já chegar na próxima viagem já vendo se eu já fiz alguma coisa. Depois ou você não. me conta. Não, pode deixar. Valeu, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, corre lá pra se inscrever. Se você gostou desse vídeo, dá um like e deixa o seu comentário. Qual que foi o perrengue que você passou de inglês que eu vou querer ouvir? Super beijo e até a próxima quarta.